chegamos no segundo episódio, em que a gente fala sobre dois assuntos um pouquinho diferentes, mas que muitas vezes se confundem: intolerância e alergia. Quando a gente pega o guarda-chuva das reações adversas a alimentos, existem essas diferenças entre o que é uma alergia alimentar e o que é uma intolerância. E eu vou distinguir em três assuntos que a gente pode pensar sobre essas diferenças. O primeiro assunto é sobre a gravidade. Então já é uma grande diferença em relação à intolerância e à alergia quando o assunto é gravidade. Em termos de gravidade, as alergias alimentares, elas são mais graves. Faz parte do aspecto das alergias a gente pensar que existem reações que levam a pessoa a risco de vida, inclusive, como as anafilaxias, o choque anafilático. Mas nas intolerâncias, a alteração é gastrointestinal, muitas vezes tem sintomas ruins de desconforto, mas não colocam a vida da pessoa em risco. Então, em termos de gravidade, a gente tem uma grande diferença entre o que é intolerância e o que é alergia. O segundo ponto que eu queria contar para vocês é que por trás desse cenário de intolerância e de alergia, existe um mecanismo imunológico ou o mecanismo por qual acontecem essas reações. Uma curiosidade: nós, da alergia e imunologia, a gente estuda, sim, as alergias, tanto alimentares como qualquer outras alergias, mas na nossa especialidade, o nome é alergista e imunologista porque a gente estuda o mecanismo imunológico por trás. E essa já é a dica. As alergias alimentares possuem mecanismos imunológicos por trás, sejam para fazer anticorpo contra algum alimento, como o caso das alergias IgE mediadas, sejam para outros tipos de células imunológicas que atacam esse alimento como se fosse um inimigo, como se fosse um parasita, uma bactéria, um vírus que necessita ser combatido. E esse mecanismo da imunidade causam alergias. Do lado das intolerâncias, a gente tem mecanismos, muitas vezes farmacológicos, muitas vezes do próprio metabolismo da pessoa, uma produção deficiente de enzimas. Então, se eu tenho uma alteração no meu intestino ali, um déficit na produção, quantidade de enzima que está ali circulando, eu vou ter uma digestão deficitária. Por exemplo, uma intolerância à lactose, onde eu tenho uma deficiência da lactase, que é a enzima que digere a lactose, que é o açúcar do leite, e, consequentemente, eu vou ter sintomas quando se acumula essa lactose, né, da intolerância, em que os sintomas são digestivos, ali, uma falta de digestão, porque essa enzima não está sendo suficiente para reproduzir, para fazer toda essa minha digestão adequadamente. Então eu vou acumulando gases, vou fermentando esse alimento, o meu intestino fica inchado. Isso também acontece com outros tipos de intolerâncias. Frutose, que é o açúcar das frutas. Muita gente tem perguntado, investigado sobre histamina, intolerância à histamina. A gente tem também uma enzima, principalmente, que faz a digestão da histamina, porque muitos alimentos contêm histamina, que é a DAO, a diaminoxidase. E essa DAO também é a DAO do intestino, que a gente precisa para fazer a digestibilidade adequada e o metabolismo dessa histamina. E o que a gente tem que olhar para as intolerâncias é se realmente são causas primárias, é uma deficiência de fato desse indivíduo, ou é um intestino que já estava doente, por qualquer motivo que seja, alguma alteração que aconteceu com essa pessoa e, consequentemente, ele não está naquele momento digerindo bem. O terceiro assunto, que para completar esses três pontos, para a gente sempre lembrar de intolerância e de alergia e ficar claro, assim, então a gravidade, a gente já sabe que as alergias são potencialmente mais graves, o mecanismo imunológico, que nas alergias tem uma resposta do sistema imune por trás, nas intolerâncias é uma deficiência de enzimas. O terceiro ponto, ele vale também como uma dica para a gente tentar pensar no diagnóstico, é a reprodutibilidade. Como nas alergias a gente desenvolve um mecanismo imune, células da imunidade ou anticorpos que estão ali presentes
é sempre reprodutivo. Então, depois de um momento que eu me tornei alérgico, e sim, a gente pode se tornar alérgico em algum momento da vida, a partir daquele momento, toda vez que eu entrar em contato com o alimento, eu vou ter reprodutibilidade, vou ter alguns sintomas. Então, eu vou dar um exemplo do alimento que é mais comum na vida adulta, até porque ele não está na nossa rotina. Alimentos mais esporádicos são mais comuns da gente se tornar alérgico. Então, na vida adulta, os crustáceos são muito comuns de acontecerem alergias, justamente porque não é o nosso arroz com feijão. Então, eu me tornei alérgica a camarão. A partir desse momento, toda vez que eu entro em contato com camarão, eu vou ter alguns sintomas, seja de coceira na pele, de inchaço, e isso é reprodutivo. Toda vez que eu entro em contato com o camarão, eu tenho novamente os sintomas. Nas intolerâncias, essa reprodutibilidade nem sempre acontece. Na intolerância depende muito do indivíduo, de como está aquele intestino, de como que está aquela produção de enzimas naquele momento, se já saturou o tanto de enzimas que usou ou não. Então, a gente pode ter um paciente que às vezes tem sintoma quando come algum alimento com leite, por exemplo, por conta da lactose, em alguns outros momentos não tem. Então, quando acontece mais, assim, às vezes eu tenho sintomas, às vezes eu não tenho, uma história mais confusa, fala mais a favor das intolerâncias. Quando a gente tem uma reprodutibilidade e toda vez eu tenho o mesmo sintoma, isso acontece principalmente mais nas alergias. Para a gente fechar, então, algo que a gente tem de resumo, as diquinhas. Lembrar que nas alergias, muitas vezes eu tenho alterações de pele, como coceiras, vermelhidão, inchaços, principalmente se eu tenho alergias que um anticorpo está por trás, as alergias IgE mediadas. Nos adultos, é muito difícil ter uma alergia não IgE mediada, que o meu sintoma é gastrointestinal. Então, se o paciente já é adulto, está com sintomas gastrointestinais, preste atenção se eles são tão reprodutivos ou depende mais de quantidade, de como está o seu organismo naquele momento, e a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais ali com as intolerâncias. Na dúvida, procure o seu médico, procure o especialista e tente distinguir, até porque os tratamentos existem para ambos e são diferentes. E o paciente tem que ser diagnosticado rapidamente, porque o tratamento envolve, a gente tem que dividir principalmente os tipos de alergias alimentares. Eu entrei em contato algumas vezes com o amendoim, por exemplo, e de repente qualquer coceira logo depois do alimento. Aí é esse tipo de alergia, a dica é